Depois de um dia cansativo, eu acredito que a maioria de vocês gostam de ficar alguns minutos ou até mesmo horas mexendo no celular antes de dormir. Porém, de vez em quando, nos deparamos com coisas tão perturbadoras na internet que são capazes de tirar o nosso sono por um bom tempo. E algumas dessas coisas só são bizarras mesmo. Tipo esse cara aqui usando uma televisão na cabeça, enquanto ele deixava outros televisores na frente das casas das pessoas durante a madrugada. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo nós iremos acompanhar alguns casos bizarros que eu encontrei na internet. Antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta. O que você sente ao olhar para essa imagem? Talvez você se sinta um pouco desconfortável, ou até mesmo uma sensação de angústia e vazio, assim como aconteceu com várias outras pessoas que olharam para essa mesma foto e sentiram que tem algo de errado com ela. Porém, essas pessoas não sabem explicar exatamente o que é, mas de fato elas estavam certas, pois essa imagem tem uma história tão misteriosa e ao mesmo tempo perturbadora, que é quase impossível não ficar totalmente envolvido nesse primeiro caso de hoje. Tudo começou em um sábado, que caiu no dia 9 de agosto de 2020, quando um usuário anônimo realizou uma postagem na parte da noite, em um grupo de casos paranormais do 4chan, que é um dos fóruns mais conhecidos da internet. A postagem carrega uma outra foto, tirada pela mesma jovem de antes, e esse usuário faz o seguinte questionamento: alguém sabe quem é essa garota? E não, ela não desistiu da vida em 2013, ou morreu. Eles dizem que ela ainda está viva e estuda em uma universidade na Coreia. Então, como vocês acabaram de perceber, esse mistério envolve uma jovem asiática que as pessoas não sabem se está viva ou não, e que também existe um boato dela ter feito o impensável após tirar essas fotos. E apesar da maioria das respostas para essa postagem terem um tom humorístico, com alguns dizendo que conhecem a jovem porque ela é sua namorada, dá uma olhada nesse comentário que está aparecendo agora, e que diz o seguinte: é apenas uma enfermeira ou uma professora aleatória da Coreia do Sul. As pessoas de lá são bem conservadoras quanto ao uso de internet, então não há muitas informações além disso. Ela virou um meme porque parecia pálida como um cadáver, segundo alguns japoneses. E bom, mesmo que essa seja uma possibilidade que faça bastante sentido, há vários detalhes que podem nos levar para um caminho bem diferente e também mais sombrio, pois ao continuar pesquisando sobre esse assunto para tentar descobrir o que aconteceu com a jovem asiática daquela foto, nós encontramos uma outra postagem, dessa vez do Reddit, que está datada de dezembro de 2018, ou seja, é bem mais antiga do que a primeira postagem que vimos antes. O autor da publicação do Reddit pede para que ajudem ele a encontrar a origem dessa foto, então esse usuário deu uma resposta bem interessante, fornecendo o suposto nome da jovem e explicando o que teria acontecido com ela. Shitienyo. Essas palavras em coreano significam mulher cadáver. Se você procurar na internet, encontrará muitos fóruns e conversas sobre uma garota que vivia em Tóquio, chamada Takako Konishi, que faleceu ao se deitar sem roupas na neve. Além disso, há um artigo na Wikipedia que fala sobre o que a Takako fez, e você pode conferir se quiser. E aí, após ler esse comentário, a gente foi pesquisar sobre o tal artigo no Wikipedia que esse usuário mencionou, e para nossa surpresa, ele realmente existe. De acordo com o artigo, Takako nasceu em 1973 e morreu em 2001, o que significa que ela tinha 28 anos de idade. Mas olhando aquelas fotos da jovem asiática de antes, ela não parece ter quase 30 anos de idade, e sim ser alguém bem mais nova do que isso. Porém, vale ressaltar que as mulheres asiáticas costumam ter uma aparência mais jovial, demorando mais para aparecer os sinais de envelhecimento em sua pele. Isso acontece porque em sua genética, os asiáticos têm mais colágeno e elastina na composição da pele, o que dá uma mascarada um pouco maior no envelhecimento. Mas ao continuar lendo o artigo do Wikipedia, ele diz que Takako morava em Tóquio e que trabalhava em um escritório localizado lá. No entanto, ela havia viajado para os Estados Unidos no começo do mês de novembro de 2001. Ela passou pelos estados de Dakota do Norte e Dakota do Sul, mas teve seu corpo encontrado no dia 21 do mesmo mês, na cidade de Detroit Lakes, localizada no estado de Minnesota. Um caçador que estava passando por uma região cheia de neve encontrou o corpo de Takako parcialmente despido e deitado na neve. A causa da morte era hipotermia, e as autoridades acreditam que a mulher tenha tirado suas próprias roupas e depois disso deitado na neve de propósito, para assim fazer o impensável. E agora, voltando para aquelas fotos misteriosas do começo do vídeo, podemos notar que a jovem que aparece nelas também está em um local cheio de neve. Isso poderia ser apenas mais uma coincidência, ou talvez aquela jovem nas fotos seja justamente a Takako minutos antes dela morrer. Mas no final das contas, o que teria motivado a Takako a se deitar na neve despida? E bom, a primeira teoria envolve um filme chamado Fargo, que lançou em 1996. Ele conta a história de dois sequestradores chamados Jerry e Carl. Porém, em um certo momento do filme, Carl decidiu trair o seu parceiro de crime, escondendo na neve uma maleta contendo quase $1 milhão, que eles ganharam de forma ilícita. Só que o Carl acaba morrendo, e a maleta permanece enterrada no mesmo local até o final do filme, sem ninguém nunca conseguindo encontrá-la. E o interessante é que durante a sua viagem, Takako ficou hospedada em uma cidade chamada Fargo, que carrega justamente
justamente o mesmo nome desse filme. E por causa disso, as pessoas criaram a teoria de que ela estava procurando pela tal maleta de dinheiro enterrada na neve, e acabou perdendo a vida por conta das baixas temperaturas. E apesar dessa teoria ser bem interessante, a polícia contou uma versão diferente. Eles disseram que na verdade, Takako ficou deprimida, depois que ela perdeu o seu emprego em uma agência de viagens localizada em Tóquio que entrou em falência. E aí, como não conseguiu arrumar outro emprego nesse mesmo setor de viagens, Takako recorreu ao álcool para afogar as suas mágoas, ao ponto de desenvolver um vício nesse tipo de bebida. Então ela decidiu viajar para os Estados Unidos, porque já tinha visitado o país no passado, quando passou alguns dias lá, junto com seu antigo amante, que era um homem casado. Mas o homem acabou abandonando ela porque recebeu uma oferta de emprego em Singapura. E segundo a autópsia que fizeram no corpo de Takako, ela havia consumido várias substâncias pesadas antes de morrer, como sedativos e remédios tarja preta, que foram feitos para tratar pacientes que sofrem com convulsões. Além disso, não havia nenhum sinal de agressão física ou sexual no corpo dela, o que significa que ela realmente fez o impensável. Prova disso é que a Takako deixou um bilhete de despedida para seus pais, e na noite anterior ela passou 40 minutos conversando com seu antigo amante por telefone. E essa história real ficou tão famosa que até mesmo lançaram um curta-metragem em 2003, e também um filme em 2014 que não conta exatamente a história dela, e sim uma adaptação. Solitude, just fancy loneliness. Mas agora, vamos responder a pergunta do início do vídeo. Takako seria aquela jovem asiática que aparece nas fotos? No começo da pesquisa, a gente achava que sim. Porém, conforme a gente se aprofundava mais e mais nesse assunto, descobrimos que não. Aquela jovem não é a Takako antes de falecer. E na verdade, até hoje, ninguém sabe qual é o verdadeiro nome dela. Só que encontramos algo bem interessante, que pode ser o perfil da jovem em uma rede social nos dias atuais. E calma que já eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu preciso mostrar outras fotos que as pessoas encontraram na internet, e que realmente parecem ser daquela mesma jovem asiática que ainda não sabemos o nome real. Então deem uma boa olhada e comparem com a primeira imagem que vimos antes. Na sua opinião, você acha que realmente é a mesma pessoa? Já um outro detalhe importante que não podemos deixar de fora é que nessa imagem a jovem está usando uma jaqueta da Yongin University, que é uma faculdade localizada na Coreia do Sul, enquanto que a Takako era uma mulher japonesa e não sul-coreana, ou seja, elas de fato não são a mesma pessoa. Mas passando agora para um suposto perfil que eu encontrei, ele está na rede social LinkedIn, que é basicamente usada para procurar emprego, e também para mostrar as suas competências profissionais, como formação acadêmica e experiências anteriores. Esse perfil carrega o nome Takako Konishi, o mesmo daquela mulher que morreu na neve. Porém, eu vou deixar para vocês dizerem se acham ou não elas parecidas, ou se a coincidência é apenas o nome. Então fica o questionamento, será que alguém não encontrou esse mesmo perfil e fez toda uma confusão, achando que a Takako é a mesma mulher japonesa que morreu na neve? Mas antes de encerrar esse primeiro caso, havia uma conta no Instagram dedicada a descobrir a verdade sobre esse mistério, e a pessoa por trás da conta disse que conseguiu encontrar a jovem que aparece nas fotos. Só que a moça não deu autorização para que a sua identidade fosse revelada, pois ela não queria ser relacionada a esse caso assustador. E aí a pessoa por trás da conta do Instagram decidiu respeitar a decisão da jovem, e por isso privou a conta, e ainda removeu todos que estavam seguindo o perfil. E considerando todas as provas que conseguimos reunir, qual que é a sua opinião sobre o desfecho desse primeiro caso? Mystery é o nome de um subreddit criado em junho de 2009 para discutir mistérios não solucionados e assim reunir provas, especulações e teorias que ajudem a desvendar um caso que está sem respostas. Atualmente, esse subreddit tem 255 mil membros e ao longo dos anos vários casos foram discutidos lá. Porém, existe um em especial que chama bastante atenção. Observem essa imagem que está aparecendo agora e me digam qual que é a sensação que você está sentindo ao olhar para ela. Analisando à primeira vista, parece ser apenas duas crianças posando para uma foto junto com um sensei. No entanto, algumas pessoas disseram que as crianças estariam na verdade com uma expressão e olhares estranhos, como se não estivessem confortáveis naquela situação. Inclusive, a garotinha aparenta ter olheiras bem profundas e chamativas embaixo dos olhos. Além disso, o homem parece estar evitando olhar na direção da câmera por algum motivo, ao contrário das crianças que estão olhando com os olhos apontados para a lente. Porém, se eu te dissesse que tanto o homem quanto as crianças são brasileiros, isso mesmo, dá até pra notar que no kimono está escrito o nome de uma academia de jiu-jitsu, que é talvez a arte marcial mais popular aqui no Brasil. Já um outro detalhe é que o kimono das crianças estão bem sujos, com uma coloração amarelada ao invés de branca, parecendo que não são lavados há muito tempo. Mas afinal de contas, da onde a gente tirou essa foto? Todo esse mistério começou naquele subreddit que eu mencionei antes, onde um usuário fez uma postagem pedindo ajuda para solucionar um mistério envolvendo aquelas fotos das crianças com o professor de jiu-jitsu. E abre aspas para o que ele disse: essa imagem de duas crianças junto com um instrutor de karatê continua aparecendo quando eu busco palavras-chave aleatórias em um bot de imagens do Discord.
A pesquisa reversa da imagem traz resultados realmente perturbadores. Alguém pode me ajudar a encontrar a origem disso? E por que os resultados são tão assombrosos? Então, como acabamos de acompanhar, segundo esse usuário, ele encontrou aquela foto por acaso, enquanto estava usando um bot do Discord que busca imagens para você utilizar. E quando esse usuário tentou procurar a origem da imagem das crianças usando ferramentas de buscas avançadas, como o próprio Google Lens, ele encontrou resultados de sites que cometem aqueles crimes horríveis com crianças, que é algo tão pesado que eu nem posso mencionar o nome, mas que você já deve ter imaginado o que é. Além disso, esse usuário ainda confundiu a vestimenta usada no karatê com o kimono do jiu-jitsu, achando que o professor era na verdade de karatê. E apesar dessa primeira publicação ter sido excluída, um usuário chamado Kiriotti reacendeu esse caso criando uma outra postagem, dessa vez mostrando mais fotos daquele homem não identificado. A primeira imagem inédita mostra o homem sorrindo, posando para a foto usando um terno e gravata. Já o fundo branco parece ter sido editado para ficar assim. E na segunda imagem inédita, o homem está vestindo uma camisa social branca. E logo atrás dele, podemos notar balões de festa e também um carro. Mas na seção de comentários dessas postagens, é possível notar que várias pessoas estavam demonstrando uma grande preocupação com o bem-estar daquelas duas crianças. Como por exemplo, esses usuários que relataram o medo que estavam sentindo por elas. Meu Deus, a expressão no rosto da garotinha é assombrosa. Por que essas fotos me deixam tão assustado? Eu encontrei todas em sites adultos. Por favor, me diga que a polícia ou a FBI foram alertados para começar a investigar esse cara. Então, ao que tudo indicava, nesse momento da investigação, esse poderia ser mais um daqueles casos em que infelizmente as crianças são sequestradas e forçadas a participar de vídeos, algo que é tão cruel e desumano que conseguiu juntar dezenas e dezenas de internautas nessa investigação. Porém, como deu para notar naquele comentário que pedia ajuda do FBI, eles ainda não sabiam que os três estavam no Brasil e não nos Estados Unidos. Inclusive, recentemente, teve uma investigação sobre esse tipo de coisa estar acontecendo ao monte nas ilhas de Marajó, localizada no Pará. Mas será que essa realmente seria a verdade por trás daquelas fotos? E bom, conforme os usuários do Reddit se aprofundavam mais e mais nas pesquisas, eles encontraram um website que aparentemente pertencia àquele professor de jiu-jitsu, pois tinham várias outras fotos dele lá. E como está dando pra ver, as frases abaixo das fotos estão justamente em português brasileiro. Já no final do mesmo site, tem várias palavras e frases aglomeradas, de uma forma bem mal organizada e difícil de se ler. Porém, entre essas palavras estão os municípios de Blumenau e Florianópolis, ambos localizados no estado de Santa Catarina. E também é possível encontrar a abreviação de Santa Catarina, formada pela sigla SC. Então, agora que já sabiam onde o suposto crime estava acontecendo, bastaria apenas entrar em contato com a polícia brasileira para denunciar tudo, certo? E com certeza eles teriam feito isso, se não tivessem descoberto logo em seguida que não se tratava de um crime, ou seja, era apenas um mal-entendido. Os usuários do Reddit conseguiram o nome real do cara, que se chama Arno Eder. Mas antes que você saia por aí tentando fazer justiça com as próprias mãos, eu vou repetir novamente que tudo não passou de um mal-entendido, e que o cara é na realidade inocente. Eles acharam o perfil do Arno no Twitter, e também um blog pessoal onde ele postou várias fotos com a sua família. Inclusive em uma delas, ele está ao lado de duas crianças que lembram aquelas que apareceram anteriormente. O blog também diz que o cara vive em Blumenau, em Santa Catarina, o que bate com a outra informação que nós conseguimos encontrar naquele amontoado de palavras. Mas como é que esses usuários do Reddit descobriram que tudo não passava de um mal-entendido? Primeiramente, eles entraram em contato com os filhos do Arno através do Instagram, que são os mesmos que apareceram naquela foto de antes ao lado do cara, usando os kimonos de jiu-jitsu. E aí a filha dele, chamada Daiane, disse que o Arno faleceu há alguns anos atrás. Mas o engraçado é que os gringos estavam falando em espanhol na conversa, porque não sabiam que a gente na verdade fala em português. E quando eu joguei o nome completo do Arno no Google, eu encontrei um obituário no site de uma funerária, dizendo que ele morreu em Blumenau, Santa Catarina, na data de 10 de abril de 2016. E apesar de não terem fotos nesse site, eu acredito que seja a mesma pessoa, pois quais as chances de ter um homem na terceira idade com esse mesmo nome, que ainda vivia em Blumenau? Bom, pode ter algumas chances, né? Porém, antes de encerrar esse segundo caso, ainda faltou responder por qual motivo aquelas fotos inofensivas tinham ido parar em sites adultos. E a explicação mais lógica para isso é que como o Arno tinha um site e também um blog, aquelas fotos acabaram indo parar em sites adultos por um erro. Talvez alguém que administrava os sites digitou a URL de uma forma errada, e assim as imagens das crianças foram parar onde não deveriam. Já uma outra explicação envolve o spam, que é uma técnica usada para aplicar golpes e espalhar vírus nos computadores e celulares, e por isso replicaram as fotos em vários sites, para quando a pessoa clicasse ela caísse em um golpe. E talvez os anúncios falsos ofertavam aulas de jiu-jitsu grátis, usando a imagem do Arno ao lado dos seus filhos. Sem contar que fotos antigas assim, geralmente passam uma vibe meio sombria. Mas isso não quer dizer que algo de errado estava acontecendo na hora que ela foi tirada. Quando andamos no centro da cidade, de vez em quando nos deparamos com um morador de rua dormindo no chão, e eles geralmente passaram a viver nessa situação lastimável porque ficaram viciados em substâncias, ou até mesmo por outros problemas, ou até mesmo escolha própria. Mas alguma vez você já parou para se perguntar o que leva uma pessoa a entrar no mundo das substâncias? E bom, existem vários motivos para isso, como nascer em um lugar com a má influência, como por exemplo as favelas do Rio de Janeiro, onde esse tipo de substância é comercializada na luz do dia, como se fosse algo normal. Porém, como sempre, eu preciso deixar claro para vocês aqui que não são todas as pessoas que moram em favelas que caem
caem nessa vida. Já um outro motivo é quando a pessoa está passando por uma situação difícil e decide usar substâncias para tentar amenizar a dor, sem saber que está na verdade só piorando a sua condição. No entanto, tem vários exemplos de pessoas bem-sucedidas, com dinheiro e fama, e que mesmo assim decidiram cair nesse mundo. Eu acredito que o caso mais conhecido de alguém famoso que se afundou nisso seja o da Amy Winehouse, que mudou drasticamente de aparência. E olha que nós escolhemos a imagem mais leve que encontramos. Mas assim como aconteceu com a Amy, esse usuário do Reddit chamado Espontâneo também se afundou em alucinógenos. Ele deixou seu relato em uma postagem feita 15 anos atrás, para que todos pudessem ler e soubessem como ele entrou nessa vida. E acabou que as pessoas que leram a postagem na época começaram uma espécie de jornada para tentar ajudá-lo a sair dessa vida infeliz. Abre aspas para o que ele escreveu: "Eu nunca havia usado alucinógenos antes. Eu bebo de vez em quando e fumei aquela plantinha verde no passado, quando ainda era um adolescente, lá no ensino médio, e ainda foram apenas algumas vezes. Eu tenho 24 anos agora, um mestrado e um emprego em tempo integral, que me paga um bom salário. Ontem eu estava andando pela Washington Square Park, onde passo todos os dias, e sempre tem gente lá querendo vender substâncias, porém eles geralmente não ficam te oferecendo, a menos que você pare para ficar perto de um deles, dando a entender que quer comprar um pouco. Mas ontem, por acaso, eu parei um pouco para sentar em um banco, e assim conseguir ver as mensagens que recebi no celular. Só que de repente, um desses caras que estava sentado no banco à minha direita me perguntou se eu precisava de alguma coisa. E sabe, a minha vida tem sido bem chata nos últimos anos. Eu sinto que não aproveitei a vida de verdade. Então eu pensei em comprar um pouco de samambaia, para relembrar os tempos de escola. E aí o negociador marcou um encontro comigo em um fast food que ficava a alguns quarteirões de distância. E quando eu cheguei lá, ele me fez várias perguntas para verificar se eu não era um policial disfarçado. Mas depois que eu passei no teste, eu pedi para comprar um pouco de samambaia. Porém ele me disse que não vendia em pequenas quantidades, e de alguma forma conseguiu me convencer a comprar algo bem mais pesado. Aquela substância que se parece bastante com a palavra herói, só que no feminino, e que eu tenho que evitar, senão o vídeo corre o risco de sofrer restrições. Então, após fazer a compra e voltar para sua casa, o Espontâneo usou pela primeira vez, se tornando um viciado e tendo dificuldades para voltar à sua vida normal longe dessa substância. E aí quando as pessoas leram essa postagem lá em 2009, elas ficaram bem preocupadas e explicaram para o Espontâneo que esse era um caminho sem volta, porque quando você usa pela primeira vez, se torna um escravo para o resto da vida, podendo ter uma recaída a qualquer momento, mesmo que esteja passando por um tratamento para sair desse vício. No entanto, o Espontâneo não pareceu se preocupar com isso. Parecia que ele estava incentivando as pessoas a fazerem o mesmo, o que é algo bem triste e preocupante. Mas afinal de contas, o que teria acontecido com o Espontâneo nos próximos meses depois dessa postagem? E acabou que a vida do cara se tornou uma saga dentro do Reddit, pois 2 semanas depois disso, em 27 de setembro de 2009, o Espontâneo fez a sua primeira atualização desse caso. Ele contou que estava tentando parar de usar, mas que sofria bastante com a abstinência, tendo suor excessivo, e também outros sintomas como vômito. Além disso, ele teve várias recaídas, e não conseguia ficar sem usar por um período maior do que 3 dias. Já as próximas 2 atualizações só foram postadas um ano depois, em outubro de 2010, quando o Espontâneo apareceu novamente no Reddit para contar que teve uma overdose, e que precisou ser internado em hospitais e clínicas especializadas em dependentes químicos. Mas passando agora para o 8 de janeiro de 2017, o Espontâneo fez uma outra postagem, revelando que estava sem usar há 6 anos, ou seja, ele conseguiu vencer o vício, o que era uma notícia ótima para todos que estavam acompanhando o seu caso há tanto tempo, e que estavam torcendo para o seu bem-estar. Em 24 de setembro de 2021, o Espontâneo apareceu novamente no Reddit, pois tinham várias pessoas que queriam saber se ele estava vivo, e se ele continuava sóbrio, e felizmente ele apareceu por lá e fez uma outra postagem, confirmando que sim, o que gerou comentários como esses que vocês estão vendo agora. Então, em resumo, esse é um caso com um final feliz, que mostra a situação de uma pessoa viciada que conseguiu se livrar disso no fim de tudo. E o mais legal é que as pessoas acompanharam tudo durante todos esses anos, esperando ele atualizar a sua situação no Reddit. Esse aqui com certeza é um dos casos mais engraçados que já apareceram aqui no canal. Tudo começou em uma manhã de agosto de 2019, no estado norte-americano da Virgínia, quando 50 moradores acordaram, levantaram das suas camas, escovaram os dentes e depois tomaram café da manhã normalmente. Porém, quando saíram das suas casas, eles perceberam que alguém havia deixado uma televisão de tubo do lado de fora, só que eles não tinham a menor ideia de quem teria feito aquilo. Além do mais, quem é que teria 50 televisões de tubo sobrando para deixar na frente da casa das pessoas? E por que alguém se daria o trabalho de fazer aquilo, ao invés de estar dormindo na madrugada, assim como todo mundo faz, menos eu. Mas como alguns de vocês já devem saber, lá nos Estados Unidos, quase todas as residências possuem uma pequena câmera de segurança que fica perto da maçaneta. Então, quando os moradores foram checar as gravações da noite anterior, eles se depararam com um homem usando uma televisão na cabeça e colocando os aparelhos à frente da casa deles. O homem até se despedia dando um tchauzinho para a câmera, mostrando que tudo não passava de uma brincadeira inofensiva.
E quando os policiais ficaram sabendo do ocorrido, eles nem se preocuparam tanto em tentar achar o mascarado, e apenas ajudaram os moradores a recolher as televisões antigas e descartá-las de maneira correta. Mas segundo a legislação americana, esse cara cometeu o crime de despejo ilegal, pois apesar de ser algo engraçado, querendo ou não, ele acabou gerando uma dorzinha de cabeça para os envolvidos. Além do mais, no ano anterior a esse, havia acontecido algo bem parecido no mesmo bairro, quando alguém deixou 20 televisões antigas nas casas das pessoas, e talvez tenha sido o mesmo cara com a cabeça de TV. E o roteirista do canal tá esperando algum homem PlayStation 5 no bairro dele, porque segundo ele, seria bem legal acordar com o PS5 na porta de casa. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Abismo do Medo, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa para vocês. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então para quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, qual desses casos você achou o mais bizarro de todos? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.